25 minutos do segundo tempo em um jogo truncado entre Palmeiras e Corinthians, um jogo de 1-1, um jogo de extrema importância para o Palmeiras. O Palmeiras olha para o seu Abel Ferreira, olha para o seu banco de reservas e pensa: vou colocar o melhor que eu tenho para poder mudar esse jogo. E na verdade, o melhor que ele tem no banco é os jogadores da sua base. Sim, jogadores que subiram esse ano para o profissional. E num jogo tão importante, de extrema importância, e a vitória só que importava ao Palmeiras, o Abel colocou o que ele tinha de melhor no banco. Ele colocou os jogadores que estavam jogando na copinha para poder virar o jogo e para poder fazer história dentro desse jogo com os jogadores da base. Inclusive, um 9 que não existe. Foi colocado um jogador que é zagueiro como centroavante para tentar alçar bolas na áreas para aqueles grande jogador, para aquele jogador de uma estatura muito alta cabecear e fazer o gol da vitória. Sim, meus amigos, esse é o Palmeiras de hoje. Toda essa palhaçada que eu falei agora, tudo isso aqui, eu venho e quero dizer que é o seguinte: de quem é a culpa do Palmeiras estar com o elenco, não a nata do elenco? Você olha para o banco, você não tem o Andreas Pereira, você olha para o banco, você não tem o Vila Sante, e você olha para o banco e muito menos você tem o Vitor Roque para poder fazer o diferente no momento que você precisa de um jogador para golear. Esse é o sentimento do torcedor do Palmeiras hoje. De quem é a culpa? Leila Pereira, Anderson Barros, Abel Ferreira, que não cobra a Leila, ou a Leila que não cobra o seu diretor de futebol, ou o seu diretor de futebol que não tem autonomia para chegar na Leila e cobrar jogadores de mais qualidades. O Palmeiras está virando um banco, sim, porque hoje o Palmeiras, o discurso é: nós não temos dívidas, pagamos nossas contas em dias, quero ver o fair play financeiro. O Palmeiras que arrecadou bilhão, meus amigos, o Palmeiras que arrecadou bilhões com vendas aí, arrecadou cerca de 1,5 bilhão com venda de jogadores de extrema importância. O último jogador que foi vendido aí foi o Vitor Reis para o Manchester City, o zagueiro mais caro da história do Brasil, né? Nenhum zagueiro saiu por um valor que o Vitor Reis saiu. Isso o Palmeiras está de parabéns, está fazendo com maestreza. O Palmeiras conseguiu transformar a base em um banco, né? Porque você é importante para o clube ter, né, essa base estruturada para poder também ser uma nova fonte de renda. Mas e aí? Dentro de campo, dentro do futebol profissional, o que vai ser feito, né? Porque o Palmeiras se especulou muito nesse mercado de transferência e até o momento que a gente tem de concreto são 2 jogadores, sendo que um está machucado e só vai poder jogar em abril. Eu não estou falando aqui que o Paulinho foi uma péssima contratação. De jeito nenhum, eu gosto muito do Paulinho. Estou ansioso para ver o jogá-lo com a camisa do Palmeiras. Mas o Paulinho está machucado, meus amigos. O que a gente tem hoje é o Facundo Torres, que pode vir a ser um grande jogador no derby. Se mostrou bem, movimentou bastante o lado esquerdo, o que fazia tempo que o Palmeiras não tinha, desde que o Dudu se machucou lá atrás, que era o Dudu que fazia aquele lado esquerdo, quebrava as linhas. O Facundo Torres não é esse jogador do drible, do 1x1. Ele é um bom jogador. Ainda vai se provar a ser muito melhor do que foi no jogo contra o Corinthians. Mas ainda não é a solução. O Palmeiras não pode ter um jogo de extrema importância e olhar para o banco e colocar jogadores da base. Jogadores que subiram esse ano, que até recentemente estavam jogando a copinha. Inclusive, que foram retirados da copinha, jogadores que estavam
fazendo gols, jogando muita bola lá na Copinha, eles foram retirados para compor o elenco profissional do Palmeiras, o elenco principal do Palmeiras. Enfim, quando você precisa de uma alternativa para mudar o jogo, não vai ser com a base que você vai conseguir mudar um jogo ou ganhar. Uma peça ou outra pode até ser fundamental para compor o elenco. Basta ver o Naves. O Vitor Reis saiu, foi vendido, e o Naves é um baita de um jogador para compor o elenco, para entrar igual entrou no jogo contra o Corinthians. Entrou cheio de vontade, menino bom, sabe ter um bom passe, um passe aprimorado. Mas o Palmeiras não pode depender de jogadores da base. Ele precisa de caras que chegam e solucionam o problema. Solucionar o problema é o que o Palmeiras precisa hoje. Agora, de quem é a culpa, eu não sei. A presidente, que fala, gosta de dar entrevista e aparecer, ela deveria trabalhar muito bem nos bastidores e trazer todos esses jogadores que se especulou o nome. É claro que a gente sabe que é muito caro, o custo é muito alto, mas ela deveria, pelo menos, trazer uma boa qualidade para esse elenco, porque essa temporada do Palmeiras é muito importante para a gente poder alçar voos maiores, ganhar títulos importantes. Enfim, avante palestra. Curte, compartilhe e comenta.